Meus queridos, bom dia. Bom dia. Só os bonitos, os feios vão sentar agora, fica de pé só os bonitos. Não entenderam, não vou explicar. Senta os feios. Fica de pé só os bonitos. Bonitos, bom dia. Paz seja convosco. Eu abençoo sua casa, abençoo sua vida, eu abençoo sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos recebem aí, dão glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que coisa mais boa vindo do reino de Deus para a nossa vida esta manhã. Eu tenho certeza que você sabe, mas eu quero lembrá-lo. As misericórdias do Senhor se renovaram para nós nesta manhã. Amém? Tem misericórdia nova do Senhor para nós nesta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. É sempre uma responsabilidade tão grande estar aqui com vocês, para ministrar o coração de vocês. Eu tenho certeza que você que está aqui, nesse sábado de manhã, está porque você tem fome e sede de Deus. Amém? Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe Bíblia. Levanta a Bíblia, quem trouxe. Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe Bíblia aí. Deixa eu ver. Glória a Deus. Preste atenção. Olha aqui para mim, discretamente. Discretamente. Discreto, irmão, discreto. Discreta só com o rabo do olho. Se tiver alguém perto de você, na sua direita ou à esquerda, sem Bíblia, fecha a cara para essa pessoa. Mas isso que é fechar a cara? A cara mais boa que vocês fizeram. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus, e abra na carta de Paulo aos Romanos. Pastor Jerônimo, cadê? Foi arrebatado? Foi. Alegria estar com vocês aqui. Quero agradecer pastor Jerônimo, pastora Nina, toda essa região tão pentecostal, tão amada do nosso coração, faz parte da nossa família espiritual, pela alegria de estar com vocês aqui, ver grandes amigos aqui, os pastores da região, em nome de Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus aí. Abra no capítulo 8, Romanos capítulo 8, aleluia, glória a Deus, Romanos 8, diga assim comigo, quem ama, não vai embora, de novo, guarde isso na sua alma, guarde isso no seu coração, para tudo na sua vida, quem ama não vai embora. Quem ama segura a onda e fica. Quem ama permanece. Romanos capítulo 8, versículo 28. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos toda a igreja, vamos ler em nome de Jesus? Aliás, todos não, só os bonitos. Os feios sempre atrapalham, né? Então só os bonitos leiam comigo. Aqueles que amam a Deus, que estão aqui nesta manhã, dão glória a Deus aí. Joga a sua mão para o alto. Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida nesse momento. Esta é a tua palavra. Este é o teu povo. Esta é a tua hora. Vem e trata com a nossa vida. Alcance o coração daquele que o Senhor precisa alcançar nesta manhã. Restaura, enche o coração de esperança, de entusiasmo, de ânimo, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Assenta aí no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, existem coisas que acontecem conosco que nós não temos ideia do porquê. Mas eu preciso dizer a você, só lembrando, porque você já sabe disto:
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Pastor, até as tragédias, a dor, irmãos, as lutas, as crises, as dificuldades, as injustiças, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E esse texto é uma das palavras mais reconfortantes do apóstolo Paulo para a igreja. Isso eu estou falando para aqueles que sabem o que é luta. Além de mim, tem alguém aqui que sabe o que é luta? Quem sabe o que é luta, irmão? Luta na presença de Deus, luta para ficar firme, luta para cuidar da família, luta para zelar pela nossa vida espiritual. Aqueles que sabem o que é luta vão entender que esta palavra é uma palavra que traz esperança para o nosso coração. Paulo está dizendo aqui que todas as coisas, eu posso não estar entendendo, existem momentos na nossa vida que nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. Coisas acontecem conosco e nós não entendemos o porquê está acontecendo, mas eu preciso carregar no meu coração, você precisa carregar no seu coração, que Deus não é Deus do acaso, Deus não é Deus aleatório, Deus é Deus de propósito, e tudo na nossa vida há um propósito. Pode até ser que você não entenda, mas Deus tem propósito em todas as coisas, amém? O texto diz assim, todas as coisas, não são algumas coisas. O texto não diz, existem situações, não, o texto diz assim, todas as coisas cooperam. Mas há uma coisa, há um ponto aqui tão importante no texto que você precisa entender. O texto que diz que todas as coisas cooperam, ele diz para aqueles que amam. Não é para todo mundo não, tem uma seleção. Tem uma seleção, tem um critério. As coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus aí, faz barulho pelo amor de Deus. Os que amam a Deus aí, movimenta, porque o Espírito Santo, ele é movimento. Se você não movimenta, você está fora do propósito. Os que são do Espírito aí, dá glória a Deus. Para você que é do Espírito, entenda, tudo que acontece na sua vida coopera para o bem, para aqueles que são chamados para um propósito. Põe a mão na tua cabeça aí e diga, há um propósito de Deus para a minha vida. Põe a mão na cabeça e diga, eu fui chamado para um propósito. Amém, queridos? Há um propósito de Deus para nós. Glória a Deus. Por que eu comecei falando isso? Porque nós estamos vivendo o fim de semana da Páscoa. Nós estamos na Semana Santa. E na Semana Santa nós falamos muito sobre a Sexta-feira da Paixão. Falamos muito sobre a Páscoa. E hoje eu quero falar sobre o Sábado de Aleluia. A Sexta-feira da Paixão, todo mundo conhece a Sexta-feira da Paixão, o planeta conhece a Sexta-feira da Paixão, por quê? O que é que nós trazemos à nossa memória? Qual fato aconteceu na Sexta-feira da Paixão? Vocês estão aqui ainda? A morte de Cristo, a crucificação. A Sexta-feira da Paixão fala sobre a morte de Jesus, amém? O domingo de Páscoa fala sobre o quê? Sobre? Eu queria saber o que fala o Sábado de Aleluia. Nada? Não fala nada? Não há nenhum propósito no Sábado de Aleluia? Não há, o Sábado de Aleluia não te remete nada. Você não traz nada à sua memória. No Sábado de Aleluia, é sobre o Sábado de Aleluia que eu quero falar, porque sobre a Sexta-feira da Paixão nós já falamos, e domingo de Páscoa a gente fala também, então eu quero que você guarde no seu coração o que é o Sábado de Aleluia.
Olha para mim, irmãos. Quantos de vocês estão aqui que já ouviram falar em Santo Sudário? Santo Sudário. Quem já viu falar em Santo Sudário, levanta a mão. O que é Santo Sudário? O que é sudário? Sudário são os panos, os lençóis que cobriram o corpo de Jesus para o sepultamento. Então, em síntese, sudário é roupa de enterro. Em síntese, o sudário é a roupa de sepultamento. Eu quero que você acompanhe comigo aqui para você entender. Nunca mais você vai esquecer. Sudários são as roupas, os lençóis que cobriram o corpo de Jesus para o sepultamento. Nós já ouvimos, nós já lemos, né, já vimos e já ouvimos falar que nós preparamos a nossa roupa para vir, por exemplo, para o labareda de fogo. Eu vi os meninos dançando, as meninas dançando, elas prepararam a roupa para a dança delas aqui. Nós já ouvimos falar em casas específicas de roupa para casamento, sim ou não, irmãos? Aquelas lojas de noiva, sim ou não? Só de vestir de noiva. Roupas a rigor, roupas de praia. Já ouviram? Já viram? Já leram aquelas placas assim, de roupa para praia? E de roupa esportiva, sim ou não, irmãos? Sim. E de roupa para bebê? E de roupa para enterro? Aqui, roupas lindas de morrer. Já ouviram? Quem já achou essa loja? Ninguém achou essa loja. Sabe por quê? Porque não existe essa loja. Interessante que ninguém gosta do assunto. Ninguém gosta do assunto. Né? Por favor, não fale sobre isso. É tão interessante que é uma realidade. A Bíblia diz que é uma realidade. Só existe uma possibilidade: Jesus voltar agora. Se ele voltar agora, nós estamos vivos, então nós não conheceremos a morte. Mas se ele não voltar agora, é uma realidade. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz assim: tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há sabedoria, nem projeto, nem sabedoria alguma. Diz, para a sepultura, para onde tu vais. Quer dizer, no final do filme, todo mundo morre. E é um assunto que a gente não gosta, sabe por quê? Porque lá na origem, quando Deus formou o homem, Ele não preparou o homem para a morte. Não estava no plano original de Deus a morte. É por isso que a gente sofre com ela. É por isso que a gente não gosta do assunto. Porque o salário do pecado é a morte entrou por causa do pecado. Então a gente não gosta do assunto. Mas eu quero trazer à sua memória aqui que neste caso, no sudário, os lençóis que cobriram o corpo de Jesus, as roupas do sepultamento de Jesus, vão trazer para nós esperança, vão trazer para nós entusiasmo, motivação. Nós vamos viver motivados, inspirados a ficarmos firmes no propósito de Deus para a nossa vida, por causa das roupas do sepultamento de Jesus. Acompanha comigo lá no nome de Jesus. O texto diz assim. Primeiro eu quero que você guarde o que eu quero trazer no seu coração agora. Deus, o Deus que você veio buscar, é especialista em transformar tragédia em triunfo. Espera aí que você vai entender, mesmo que você não tenha entendido agora. Eu vou ler com você João, capítulo 19. Os midianitas estão me ajudando ali? Cadê os midianitas? Estão ali, o pessoal da mídia? Lá na igreja, de vez em quando, eles atrapalham o culto, eles atrapalham. Aqui atrapalha de vez em quando? Aqui não acontece isso não, né? Só em Sete Lagoas. Só em Sete Lagoas. Então, quando eles me fazem raiva no culto, eu chamo eles de midianitas. Mas não é brincadeira, é só para eles acordarem lá. Vamos lá. Então, os meninos da mídia. João, capítulo 19, rapidamente. 19, 38, 39 e 40. 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente... Deve ter algum José de Arimateia por aqui, né?
Ninguém sabe que você é crente. Ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No Evangelho de João, você leu comigo aqui agora, que José de Arimateia pede o corpo de Jesus, Pilatos permite, e Nicodemos vem e leva para embalsamar, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Ele leva cerca de 100 libras de mirra e aloés, de especiarias, para embalsamar o corpo de Jesus. Só uma curiosidade aqui, preste atenção no que eu quero dizer a vocês. Uma libra dessas especiarias, quando fala 100 libras, está falando em 32 quilos. Está falando em 32 quilos. Esses 32 quilos custaram mais, escuta aqui, pega aí, custaram mais de 800 mil reais no nosso dinheiro de hoje. Na nossa moeda de hoje, Nicodemos investiu cerca de mais de 800 mil reais para embalsamar o corpo de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, por quê? Por que você acha que Nicodemos teve coragem? Escuta isso aqui. Por que Nicodemos teve coragem de levar 100 libras de especiarias para embalsamar o corpo de Jesus? Já ia para o túmulo mesmo, já não ia dar em nada mesmo. Por que ele levou? Por quê? Alguém arrisca uma resposta? Alguém arrisca? Porque Nicodemos investe tanto dinheiro para embalsamar o corpo de Jesus para o sepultamento. Quem arrisca? Quem arrisca? Vai para a tradição judaica. Quem eram as pessoas que o corpo era embalsamado para sepultamento? Somente os reis. Entenderam? Não vou desenhar e colorir. Eu faço uma pergunta para você. O que Jesus é para você? Vamos lá, gente. Cada um fala uma coisa para não ficar muito mecânico. Para você, o que Jesus é? Não fala tudo, não. Está muito subjetivo esse negócio aí. O que Jesus é para você? Alguém vai dizer, para mim ele é Jeová Rafá, o médico dos médicos. Outros dirão, tem gente aqui que vai dizer, para mim ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Para mim ele é Emanuel, ele está presente entre nós. Para mim ele é Jeová Sabaó, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Para mim ele é o meu primeiro amor. Para mim ele é o meu Salvador, autor e consumador da minha fé. Para mim ele é o Deus bondoso. Para você, o que Jesus é para você, irmão? Dá para você abrir a boca aí para falar? O que Jesus é para você? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. O que Jesus é para você? Para mim ele é o meu pastor, aleluia. Para mim ele é aquele que me redimiu, aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que me encheu com a graça dele. Para você, irmã, para você, o que Jesus é para você? O que Jesus é para você, irmão? Para mim ele é um filósofo.
Ele é um político. Para você, o que é que Jesus? Porque para Nicodemos, quando ele pega mais de 800 mil reais na nossa moeda hoje e investe no corpo de Jesus para o sepultamento, ele está dizendo assim: para mim, ele é o Rei dos Reis, ele é o meu Rei, ele é o meu Senhor. Nicodemos está dizendo aqui: eu reconheço Jesus como meu Senhor. Meu Deus do céu, vocês não entenderam, porque vocês não trouxeram à memória quem foi Nicodemos. Assenta aí, pelo amor de Deus. Gente, foi Nicodemos, é porque vocês não entenderam. Vai para a história. Foi Nicodemos que foi até Jesus e perguntou assim: o que é que eu tenho que fazer para nascer de novo? Ele ainda não conhecia Jesus como Salvador, e depois de uma conversa com Jesus, ele reconhece Jesus como Rei. Entenderam? Não, mas eu vou desenhar. Quem tem Jesus como Rei, não se economiza na presença dEle. Quem recebeu Jesus como Rei, não economiza, glória a Deus, em aleluia. Investe todos os recursos. Quem reconhece Jesus como Rei, se entrega, se renuncia, não tem reservas diante do Senhor, aleluia. Para você, quem é Jesus? Assenta aí, glória a Deus. Mas quem está afirmando? Quem está afirmando aqui que Nicodemos e José de Arimateia tiveram esse comportamento, essa atitude? Quem está afirmando isso? João. Quem está afirmando? Pedro. Pedro, amém? Amém ou não amém? Gente, vocês não estão aqui não? Quem tomou café? Ah, então vamos lá, me ajuda aí, me ajuda aí. Quem está afirmando a respeito de José de Arimateia e Nicodemos? João, gente, nós estamos lendo o evangelho de... Qual João? João Batista? João, o discípulo. O discípulo do amor. Que alguns estudiosos dizem, não há uma afirmação, mas muitos estão apostando que João aqui era o primo de Jesus. Ele era o primo de Jesus, o grau de parentesco dele. E esse João aqui é o João, o discípulo do amor. Se você continuar lendo comigo o evangelho, lá no capítulo 20 de João, você vai ver uma fala a respeito de João, uma declaração a respeito dele, dizendo assim: e o discípulo a quem Jesus amava. Amém? Então agora você vai dizer seu nome. Você vai dizer o seu nome e vai dizer assim: o discípulo a quem Jesus ama. Então eu vou contar até 3 e você grita o seu nome aí, tá? Nome de Jesus. 1, 2, 3. Rosileia, a discípula a quem Jesus ama. Amém. Glória a Deus. Isso é só para quem tem certeza, viu? É só para quem tem certeza. Os em dúvida aí pode ficar quietinho, não precisa manifestar não. Mas aqueles que reconhecem o Senhor como Rei, pelo amor de Deus, movimenta aí. A Bíblia diz que João, o discípulo do amor, escuta comigo, acompanha comigo, para você chegar comigo lá no sábado de aleluia, que é o nosso objetivo aqui. A Bíblia diz que no início da semana, no domingo, João que havia abandonado a vida inteira para seguir Jesus, filho de Zebedeu, e a mãe chamava Salomé, e eles eram pescadores, eles eram empresários, eles eram de família abastada. João deixa todo o sonho dos pais dele, para ele, como empresário, como pescador, como um homem de fama, deixa tudo, ele abandona tudo para seguir Jesus. Aliás, tem alguém aqui que renunciou alguma coisa para seguir Jesus? Ó, quem não levantou a mão, meu filho, vou te falar uma coisa, você não foi, não adianta levantar agora, não, já perdeu. Esquece.
Se você não está renunciando nada por causa de Jesus, nós não estamos servindo o mesmo Deus não, meu filho. Você serve em outro, eu estou servindo outro. Porque quem serve Jesus de verdade abandona tudo. Irmãos, e João, ele abandona tudo e vai seguir a Jesus. E ele caminha com Jesus durante 3 anos. 3 anos sendo discipulado. Os outros discípulos iam para casa. Mas João era um dos 3. Dos 3, ele era aquele que não abandonava Jesus em momento nenhum. Dos 3, ele era aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus, que escutava o bater do coração de Jesus. João era aquele que conseguia discernir o estado emocional de Jesus pelo tom de voz. Imagina quando Jesus chega e diz assim: eu vou para o Pai. Hã? Não entendi. Ele ouve Jesus, o Senhor da vida dele, dizendo assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador. Eu imagino que aquele trem deu um nó na cabeça de João. Vou para o Pai e não vos deixar. Você está falando que isso é despedida? Eu senti um tom de despedida na voz de Jesus. João era aquele que discernia o estado espiritual, o estado emocional de Jesus pelo tom de voz. João, ele era inseparável. Ele estava o tempo inteiro com Jesus, o tempo inteiro. No domingo, no primeiro dia da semana, João estava todo imponente, com o nariz empinado e o peito estufado, aplaudindo Jesus entrando em Jerusalém, o povo jogando ramos na estrada, Jesus passando e o povo gritando: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí João fica: poxa vida, olha só o meu Salvador. Está vendo como ele é ovacionado? Olha só, Jesus, o meu Senhor. Ele viu Jesus entrando em Jerusalém. Início da semana, Jesus era ovacionado. Ele era aclamado, adorado, reverenciado. Na sexta-feira ele era crucificado. Na sexta-feira ele era açoitado. Arrancavam pedaços da carne dele. Na sexta-feira ele foi martirizado. Na sexta-feira ele foi torturado. João deve ter olhado para aquele povo e diz assim: vocês são loucos. Os mesmos que gritaram Hosana nas alturas são os que estão gritando: solte Barrabás e crucifique Jesus. Isso vai explicar um monte de coisa. Pessoas que te beijaram, te abraçaram, você é maravilhosa e tal. São os mesmos que te crucificam na sexta-feira da paixão. Então aqui, ó, fica triste não, que nós somos só um pouquinho menor do que Deus. O Jesus que foi aclamado foi o Jesus que foi crucificado. Eu imagino Jesus lá no Gólgota, olhando para aquele povo, dizendo: dona, deixa eu falar uma coisa, não foi você que eu curei seu menino? Você está aqui agora gritando: crucifica-o, seja ele crucificado, fora com ele. Mas não foi eu que expulsei o demônio do seu filho? Não fui eu que entrei na sua casa e restaurei a sua família? E agora você vira as costas, e tem um monte de gente nos dias de hoje crucificando Jesus de novo. Tem um monte de gente hoje gritando: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. João ficou atormentado, atordoado. Gente, vocês perderam o juízo, vocês perderam a cabeça. O que é isso? Isso aqui é o meu Senhor, é o meu amigo, é o meu Cristo, é o meu Salvador. Ele salvou vocês e vocês agora estão crucificando. Passa a sexta-feira da paixão. Jesus, ele grita: está consumado. Completei o que eu tinha que fazer aqui.
Jesus é sepultado. Agora junta todos os discípulos, todos, mais as mulheres, e vão todos para uma casa. Acompanha comigo. Eles vão todos para uma casa. Lá naquela casa, todo mundo morrendo de medo, angustiado, luto, dor, sofrimento e medo. Medo, o medo estrangulando, o medo sufocando. Por quê, irmãos? Por quê? Porque se crucificaram o rei dos judeus, eu sou a próxima vítima. Irmãos, eles ficaram atordoados. Cada vez que batia na porta, eles tremiam. Quem é que eles vão buscar agora? Quem os romanos vão perseguir agora? Então acompanha comigo a lógica, irmãos. Os discípulos de Jesus, os que andaram com Jesus, os que foram treinados por Jesus, os que eram imitadores de Jesus, seriam os primeiros a serem perseguidos por Roma. Seriam os primeiros a serem atormentados e torturados. A lógica dizia o quê? O que a lógica dizia? Zarpa, dá no pé, chispa, porque vocês serão torturados. Passa a sexta-feira, todo mundo apavorado, ninguém dorme, todo mundo entristecido, choro, dor e luto. E agora chega o sábado. Entre os discípulos, 3 eram mais chegados. Aliás, eu quero deixar um insight para você. Quem você é no meio da multidão? Hã? Quem você é no meio da multidão? Porque você pode escolher ser mais um no meio da multidão. Tem um monte de gente que gosta de ser mais um no meio da multidão. Mas tem gente que prefere ser um dos 70. Eu não quero tanta intimidade, mas eu posso ser um dos 70. E tem gente que diz, não, eu não quero ser o mais íntimo, mas eu posso ser um dos 12. Entre os 12, tinha 3. Aliás, onde cabe 3, não cabe 12. Entenderam nada? Pegou, né? Preste atenção. E entre os 3, tinha um. Então acompanha comigo a lógica. Agora Roma começa a perseguição, começa a matança, começa a tortura, e tem que ser primeiro, não é entre a multidão. Primeiro é entre aqueles que estavam mais íntimos. Vamos pegar os 12. Entre os 12 agora, os primeiros, os 3. E entre os 3, quem era o primeiro que Roma tinha que perseguir? Quem? Quem? João. João era o primeiro a ser torturado. A lógica diz o quê? João, você é o primeiro a desaparecer. Suma daqui, porque a porta vai abrir e eles vão pegar você. E eu tenho uma pergunta para você. João foi embora, sim ou não? João foi embora, sim ou não? É sábado, acabou a crucificação, próximo passo para acabar com esse negócio de evangelho. Próximo passo para acabar com esse cristianismo, Jesus Cristo. Ninguém fala sobre cristianismo aqui mais. Próximo passo, sufocar, acabar com os discípulos. Entre os discípulos, vamos começar por aquele que falava como Jesus, que andava como Jesus, aquele que respirava como Jesus. Vamos começar por João. Agora é sábado. O que nós vamos fazer? Pega João. A pergunta é o seguinte: João foi embora, sim ou não? Não. Por quê? Por que João não foi embora? João não foi embora. Mas era para ir embora. Jesus, mas ele amava Jesus. Gente, mas Jesus não estava morto. Ele amava Jesus, mas Jesus não estava morto. Fazer o que ali agora? João não foi embora, sabe por quê? Porque Jesus estava ali, morto, mas estava ali. E não se abandona um amigo nem depois de morto. Quem entendeu aí, dá glória a Deus. Quem entendeu aí, dá glória a Deus. Quem ama não vai embora. Quem ama não despede.
Quem ama não desiste. João não foi embora porque não se abandonou um amigo, nem depois de morto. Assenta aí. Agora passa o sábado. O sábado de aleluia é o sábado da decisão. Tem um monte de gente aqui vivendo o sábado de aleluia na vida. O que eu faço com esse casamento? O que eu faço com meu filho? O que eu faço com o meu ministério? O que eu faço com o meu chamado? O que eu faço? Sábado de aleluia é o sábado da reflexão, é o sábado da decisão, é o sábado para deixar Deus agir, é o sábado para deixar Deus tratar. E João decide ficar. Passa o sábado, agora é o domingo de madrugada. No domingo de madrugada, a Bíblia diz que as mulheres vão de madrugada para não serem vistas. Quando elas chegam diante do túmulo, o que acontece? O túmulo estava, a pedra foi removida. A pedra foi tirada do lugar. Elas veem o túmulo vazio, desesperada. Elas correm para dentro da casa onde estavam todos. E elas dão uma notícia: levaram Jesus. Levaram o corpo de Jesus. E nós não sabemos onde colocar o corpo de Jesus. Quando elas dizem levar o corpo de Jesus, Pedro, o doido. Tem Pedro aqui? Pode confessar que tem Pedro aqui, que eu sei que tem. Todo lugar tem Pedro, toda família tem Pedro, toda igreja tem um Pedro, né? E todos nós um dia somos Pedro. Se não fosse, está com problema de cabeça, está muito lesado, é muito lerdo. Irmãos, Pedro, diz a Bíblia que ele sai correndo, ele dá um pulo e ele sai correndo para ver o que tinha acontecido. Mas a Bíblia diz, abra João capítulo 20, corre lá, João capítulo 20. Aleluia, João 20, 11, João 20, 11, corre, João 20, 11, Maria, entretanto, permanecia, esse é o 11, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceram que era Jesus. Caminha lá no texto. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem você está procurando? Irmãos, preste atenção para nós ganharmos tempo aqui. Elas ficam apavoradas, achando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E elas não tinham entendido ainda que Jesus havia ressuscitado. Elas contam, Pedro sai correndo. E a Bíblia diz que João, quando ouve a notícia, sai correndo atrás de Pedro. Mas a Bíblia diz, irmãos, presta atenção, acompanha. Quem era mais intrépido? João ou Pedro? Quem era mais desesperado? João ou Pedro? João era o discípulo do amor, apesar de ser chamado filhos do trovão, Boanerges. Mas ele, a maioria do tempo, ele era mais tranquilo do que Pedro. Mas a Bíblia diz que naquele momento, João sai correndo e passa. Ele passa na frente de Pedro. Quando ele passa na frente de Pedro, ele chega diante do túmulo de Jesus, vê a pedra removida e vê o túmulo vazio. A Bíblia diz o quê? Que ele cai atônito. Ele cai sem força nas pernas. Ele cai estupefado. De repente chega Pedro atropelando João, corre, entra dentro do túmulo e ele vê tudo que está acontecendo lá e sai correndo e diz, as mulheres têm razão, o corpo de Jesus não está lá. Enquanto João permanece, aonde? Na porta do túmulo, olhando o quê? O sudário. Olhando o quê? Os lençóis, as roupas do enterro.
A Bíblia diz que um lençol estava caído no chão. Ninguém roubaria o corpo de Jesus pelado. Ninguém importaria em tirar os lençóis. João olha aquilo ali. E a Bíblia diz que ele olha e vê os lençóis da cabeça inchada de Jesus pela coroa de espinhos, colocado no lugar à parte. A Bíblia diz assim: João viu, João e creu. João viu e creu. Viu o quê? João viu o quê? João viu os lençóis do corpo de Jesus no chão e o da cabeça no lugar à parte. Ele viu e creu no quê? Ele creu em quê, gente? Primeiro, ele viu porque ele não foi embora, porque no sábado de aleluia, ele não desistiu, ele não foi precipitado, ele ficou, ele permaneceu. João viu porque ficou. Se você quer ver tua família salva, não desista. Se você quer ver a tua vida prosperar, não desista, não vá embora. Se você quer ver a manifestação da glória de Deus, não vá embora. Meu Deus do céu. João viu. Fica de pé. Tem alguém sentado? Fica de pé. A Bíblia diz que ele viu e creu. Creu no quê? Uai, não roubaram mesmo, não? Foi isso que Pedro creu. Pedro creu o quê? O corpo de Jesus não está lá não. Mas João creu diferente. Não levaram o corpo dele. Ninguém ia se preocupar em tirar os lenços da cabeça de Jesus e o lenço do corpo. Ele creu no quê? Ele creu. Jesus não foi levado. Jesus foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. João creu porque ele ficou. João viu porque ele ficou. Escuta aqui. E ele entendeu que os lenços, o sudário da cabeça de Jesus, colocado no lugar à parte, ele entendeu. Jesus falando comigo. João entendeu, Jesus está falando comigo. Era costume, era uma tradição entre os reis, entre os judeus, entre os chefes dos judeus, que quando eles ainda não tinham terminado uma refeição, eles pegariam o guardanapo, os lençóis da boca, os lençóis que eles usavam, eles pegariam, colocariam no lugar à parte para dizer: calma, porque eu vou voltar para terminar o que eu comecei. Vocês não entenderam? João creu. Jesus não terminou o que ele começou. João creu. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O lenço à parte é para dizer: ele vai voltar. Se tem alguém aqui que crê que Jesus ainda não terminou o que ele começou na sua vida, joga a sua mão pro alto, pelo amor de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Ele viu e ele creu, porque ele não foi embora. Meu Deus! Olha aqui, irmãos. Segura aí. Era lícito. Estava legal. Tinha legalidade, não tinha nenhum problema. Vai embora, João. Olha aqui para mim. Os entendedores entenderão. Sua igreja é longe. Os entendedores entenderão. Tanta coisa, tanto burburinho, tanto problema. Irmãos, olha aqui para mim. João
só pôde viver o domingo de Páscoa porque ele suportou o sábado de aleluia. Olha aqui para mim, segura. No sábado da decisão, ele disse: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que enfrentar Roma, eu vou enfrentar Roma. Mas eu não saio daqui. Eu não saio. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos. A promessa não é para quem foi embora, a promessa é para quem permaneceu, a promessa é para quem ficou. Pelo amor de Deus, joga a mão pro alto e diga: eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou ficar. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Ressuscitou. Pra cima. Ressuscitou. Pra cima, igreja. Fortaleça para permanecer. Nos fortaleça, Senhor, para permanecer. Fecha os corredores. Volta a música do início, querido. Você me ajuda? Volta lá, fecha os corredores, dá a mão. Você não está dando a mão, irmão, para o irmãozinho da igreja. Você é um dos discípulos. Ah, você não entendeu, não? O sol se Meu Deus, dá as mãos. Fecha o corredor. Você é um dos discípulos que estava na casa. Você não vai embora. O peso do pecado ele levou. Olha para mim. Olha para esse irmão e diga para ele: você não vai embora. Diga para ele: você não vai embora. Você não vai embora, eu não vou deixar. Você não vai embora. Segura a mão agora, vamos cantar. Deus Pai o abandonou. Eu quero ouvir vocês. Cessou seu respirar. Mais forte. Em trevas se encontrou o Filho. Tá economizando, né? A guerra começou. Você tá economizando? Morte enfrentou. Solta. Todo o poder das trevas. Entrega as 800 libras de mirra e aloés. Sepulcro se abriu. Mais forte. Nada vencerá seu grande Levanta a mão desse discípulo. A morte onde está? Meu Deus. O Rei ressuscitou. Põe vida aí. Ele venceu pra sempre. Levanta a mão, levanta a mão. Pra sempre exaltado. Ele é digno. Ele é digno. Ele está vivo. Ele está vivo. E você está vendo as maravilhas. Porque você não foi embora. Você está vivendo esse momento. Porque você não foi embora. Você não foi embora. Como João, nós temos tantos motivos para ir embora, mas nós não vamos. Solta a mão do irmão. Solta. Lá em cima. Eu quero ouvir você glorificando. A terra estremeceu. Põe a alma. O sepulcro se Alma, abriu. põe a alma. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu
ficando. Cadê? Eu não estou ouvindo. Cadê o glória a Deus e aleluia? Procure o máximo de pessoas. O máximo. Bata na mão dessa pessoa e diga: nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Nós não vamos embora. Não se abandone um amigo, nem depois de morto. Nós vamos ficar. Nós vamos ficar. O máximo, irmão. O máximo. O máximo. Em nome de Jesus. Lá em cima, lá em cima. Meu Deus. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Todas as coisas cooperam. O Santo Sudário cooperou para dizer: ele não morreu, ele não foi raptado, ele não foi sequestrado, ele ressuscitou. A sua dor, a sua luta, a sua crise, a sua dificuldade vai cooperar para o teu bem. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda. A terra estremeceu, o sepulcro aplauda Jesus. Não para não, igreja. Aplauda Jesus. Deus é contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. Onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Segura. Pra sempre. Eu não vou embora. Vou de jeito nenhum. Pode falar que Jesus morreu. Pode falar que roubaram Jesus. Pode falar o que quiser. Pode ir para a rede social. Pode ir para a mídia. Eu não vou embora. Eu vi Jesus curando. Eu vi Jesus salvando. Eu vi. Eu não vou embora. Eu quero encerrar dizendo para você: não vai embora não. Vai embora não. Não abandone sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do seu ministério. Não guarde a sua Bíblia na gaveta. Não desista do seu tratamento. A última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Não desista do seu negócio. Não desista, querido, não desista. Não vai embora. Fique e você vai ver. Se creres, verás a glória de Deus.